Boa noite, irmãos. Que a paz esteja com todos, amém? Que bom estarmos aqui mais um domingo na presença do Senhor. O Senhor nos deu a honra e o privilégio de nos unirmos como igreja. Em tantos lugares, né, a igreja ela é perseguida e nós temos a honra. Nós temos a honra de nos unirmos como igreja. Você foi chamado pelo Senhor nessa noite para estar aqui e adorar o Senhor. E a palavra do Senhor lá em Salmo 51, versículo 17 diz assim. Vou ler o 16 também. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus não desprezará. O Senhor, Ele não despreza um coração quebrantado e um coração contrito. E o nosso Deus, Ele está aqui. Você crê nisso? Você crê? Em tantos lugares a igreja ela é perseguida, então a igreja tem que se esforçar muito para conseguir se juntar, e às vezes nem consegue. E hoje o Senhor nos trouxe aqui. Nós somos livres para isso. Nós somos livres para levantar as nossas mãos, para aplaudir ao Senhor, para abrir os nossos lábios e glorificar aquele que é, que era e que há. E Ele está aqui nessa noite. Amém? A palavra do Senhor nos diz que quando nós conhecemos a verdade da palavra de Deus, nós somos libertos. Olha que poder o Senhor Ele tem. E Ele está aqui. E hoje haverá cura, haverá libertação. Você crê nisso? O que você crê que Jesus Ele vai fazer por você nessa noite? Você precisa de salvação na sua casa, na sua família, libertação, cura, transformação. Aquele que pode fazer, Ele está aqui nessa noite. Então, quando você adorar o Senhor nessa noite, se você quiser levantar as suas mãos, faça isso. Às vezes o nosso corpo não vai querer, mas se mova para isso. Não espera sentir para aplaudir. Não espera sentir para levantar as mãos. Não espera eu falar, vamos levantar as mãos. Eu sempre falo, mas não espere eu falar. Faça isso. Faça isso ao nosso Deus, porque Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele é o Todo-Poderoso e digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Amém? Se coloca de pé nessa hora, feche os seus olhos, fale com o Senhor nesta hora, aquele que eu acabei de falar que pode fazer todas as coisas. Fale ao Senhor nesta hora aquilo que você desejaria que Ele fizesse, aquilo que você crê, aquilo que você tem fé, que é de acordo com o que está dizendo a palavra do Senhor. Ele vai fazer segundo a vontade dEle que está escrita na palavra dEle. Nós temos uma promessa, nós temos as promessas. Então que você possa dizer ao Senhor nessa noite, mas declarar com fé e autoridade: Senhor, enquanto eu estou louvando ao Senhor, enquanto eu estou te adorando, cadeias estão sendo quebradas e vidas estão sendo libertas. Que você possa dizer isso nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer primeiramente por estarmos aqui nessa noite. O Senhor nos separou, o Senhor nos convidou para estarmos aqui, Pai. Enquanto nós louvamos o Senhor, enquanto nós o adoramos, enquanto nós levantamos as nossas mãos, enquanto nós aplaudimos, Pai, que o Senhor possa ir de encontro aos lares aqui. Pai, alcança os filhos, Pai, alcança, Senhor, aqueles que eram para estar aqui nessa noite, mas não estão. Pai, nós sabemos que o Senhor não se limita a espaço, sabemos que o Senhor é poderoso, o Senhor pode ir onde o Senhor quiser, ó Pai, e nós pedimos nessa hora que o Senhor alcance os familiares aqui, Pai, que tem
que tem pessoas aqui que têm buscado por eles, que o Senhor possa alcançá-los, Pai. Nós cremos no seu poder e na sua glória e pedimos que o Senhor se sinta à vontade aqui neste lugar. Nós invocamos o teu nome, nós buscamos a sua face aqui neste lugar, ó Pai. Nós não somos nada sem o Senhor, Pai. Venha manifestar o seu poder, ó Pai. Este culto aqui é para o Senhor, Pai. Em nome de Jesus nós entregamos a Ti, consagramos esse momento ao Senhor. Sinta-se à vontade aqui neste lugar, em nome de Jesus, amém. Pode aplaudir ao Senhor. Com palmas. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerras, vou celebrando minha vitória. Eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, um novo som se ouvirá. Tua alegria, força pra continuar. Deus de maravilhas, de maravilhas, te louvar é uma maravilha. Te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o teu poder. Quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá novo som de aleluia, aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória. Eu te louvarei, creia nisso, te louvarei. Sobre toda a terra, um novo som se ouvirá. Tua força pra continuar. Deus de maravilha, que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o seu poder. Enquanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir,
O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. O Senhor é digno. A tua cruz e o teu fardo, o nosso pecado, Ele apagou. Amém? E hoje tudo novo se fez. Nós vamos declarar isso. Que você possa declarar crendo nessa verdade. Amém? Palmas. Só o Senhor é Deus. Aleluia, Jesus. É assim, ó. A tua cruz, o teu pecado, meu pecado apagou. E hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração. Mais uma vez a tua cruz. Celebra, meu querido, declare. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. A tua cruz. Santidade é a minha adoração. Você pode declarar mais uma vez: santidade. Santidade é a minha adoração. Mais uma vez: santidade. Santidade é a minha adoração. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. As suas baterias vão declarar: Cordeiro, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Todo mundo, Cordeiro. Amado Salvador, amado Salvador. Mais uma vez declare: amado Salvador. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Que incrível graça é. Infalível é esse amor. Nós somos falhos, mas o amor do Senhor não falha. Amém? Com palmas. Quem do pecado quebra a força, cujo amor é
és poderoso, o Rei da glória, Ele é o Rei dos reis. Quem com trovões faz tremer a terra, quem com espanto nos tira ao ar, o Rei da glória, Ele é o Rei dos reis. Incrível, incrível graça é, diga isso, infalível amor. Ele morreu em nosso lugar. Obrigado, Jesus. Levou a minha cruz, a sua vida, por isso nós somos livres. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Quem põe em ordem o nosso caos, faz do órfão filho e filha, o Rei da glória, Ele é o Rei dos reis. Quem com justiça governa o mundo, seu esplendor onde o sol brilha, o Rei da glória, Ele é o Rei dos reis. Incrível graça é, infalível amor, tomou meu lugar, levou a minha cruz, a sua vida deu, agora eu sou livre. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que venceu a morte, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que venceu a morte, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que venceu a morte, digno é o Cordeiro de Deus. Incrível graça é, infalível amor, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, a sua vida deu, agora eu sou livre. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluia. Aleluia. Você crê que o Senhor virá buscar a sua igreja? Será que nós estaremos aqui ou será que nós já teríamos ido? Só o Senhor sabe. Mas que você possa adorar o Senhor, que você possa desejar o Senhor enquanto você espera esse grande dia, enquanto você espera o Senhor vir buscar a sua noiva. Você está preparado? Se Jesus voltasse agora, você iria com Ele para a glória? O que talvez te prenderia aqui? Isso é uma reflexão que nós temos que fazer todos os dias, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora que isso vai acontecer, nem da nossa morte nós não sabemos. Imagine quando Jesus voltar e buscar a sua igreja, nós não sabemos. Por isso nós temos que estar vigiando, por isso nós temos que estar buscando o Senhor, porque Ele virá, é uma promessa, e é por isso que nós estamos aqui.
Então, se tiver alguma coisa aí precisando ser consertado, você que ainda está indeciso se é mesmo ou não pague para ver. Jesus, ele vai voltar para buscar a sua igreja, e hoje ele está te dando uma oportunidade. Muitas talvez já passaram, várias oportunidades foram passando, mas hoje, se você está aqui nessa noite, o Senhor te convida para que você creia nele, para que você se torne filho dele, porque como a palavra dele diz, como o próprio Jesus fala, se nós cremos nele, aí sim, se nós cremos em Jesus, aí sim nós teremos o direito de sermos filhos de Deus. Olha que honra que o Senhor nos deu, esse Deus poderoso, esse Jesus que morreu na cruz em nosso lugar. Ele está aqui nessa noite, ele está te dando uma chance. Nós iremos entoar este louvor e vamos dizer que ele é adorado aqui neste lugar, que ele é desejado aqui, e nada vai se comparar com a glória que há de vir. Amém? Você crê nisso? Então glorifique ao Senhor, diga que: Senhor, muito obrigado, Senhor, nós estamos aqui te esperando. O Senhor pode vir buscar a sua igreja. Você pode dizer isso: Senhor, pode vir porque eu vou. O Senhor está te dando uma chance hoje de consertar aquilo que precisa ser consertado. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Pode vir buscar a sua igreja, Jesus. Nós estamos te esperando. Aleluia, Senhor, nós te exaltamos. És adorado entre nós, tão desejado
Ele prometeu que Ele faria um lugar e Ele voltaria para nos buscar. E é isso que a igreja está aguardando. O que a igreja deve fazer enquanto Jesus não volta? Ganharmos almas para o Senhor, sermos cheios do Espírito Santo e viver uma vida reta diante do Senhor. Porque um dia a trombeta irá soar e nós iremos morar com o Senhor para todo sempre. Lá tem ruas de ouro, lá ninguém vai morrer, não haverá pranto nem choro, não há ranger de dentes, uma vida de delícias eternas para a glória de Deus. E agora eu quero fazer uma oração com você antes de nós encerrarmos esse momento de oração, de louvor. Como já foi dito aqui, se Jesus voltar hoje, você está pronto para subir com Ele? Essa é a pergunta mais importante que deve ser respondida na nossa vida. Não é se acreditamos na mudança de um governo, não é se acreditamos que 2026 vai ser um ano bom ou não, não é se acreditamos que a nossa vida vai melhorar ou não. A pergunta mais importante a ser feita e ser respondida: se a trombeta soar agora e o arrebatamento da igreja acontecer, como o Senhor prometeu, você e eu subiremos ou ficaremos? Noite de ceia é uma noite de examine-se o homem a si mesmo. E eu quero orar com você agora em nome de Jesus. Quem sabe, nos últimos meses, nas últimas semanas, alguém no nosso meio está tratando a palavra de Deus com desprezo, está frouxo nas orações, frouxo na devoção, frouxo em adorar a Jesus, em ler a palavra, em ter o seu momento a sós com o Senhor. Então eu gostaria de orar com toda a igreja. E se você se enquadra nisso, faça um concerto com Jesus hoje. Se você está vivendo no pecado, abandone o pecado hoje em nome de Jesus. Esteja apto e pronto pelo sangue de Jesus a ser levado para o teu destino final. Esse não é o seu lar, aqui não é o nosso lar. Estamos de passagem nesse mundo. Estamos indo para a Nova Jerusalém. É para lá que nós vamos. Eu quero orar com você agora em nome de Jesus. Pai Todo-Poderoso, nós colocamos nossa vida nas Tuas mãos. Nós entendemos por Tua palavra, Senhor, que o Senhor disse que voltaria. Em algum momento o Senhor disse que voltaria como ladrão, ou seja, de surpresa. Em outros momentos o Senhor disse que viria e a sua volta seria tão rápida como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Mas o Senhor disse de várias formas que viria e viria de forma abrupta e levaria a sua igreja com o Senhor. E eu te peço, meu Pai, se há alguém nessa casa, nessa noite que não está pronto para o arrebatamento, que o Teu Espírito Santo gere arrependimento na vida dele agora. Em nome de Jesus, Senhor, que haja arrependimento de pecados nessa noite, que haja arrependimento de obras mortas, meu Pai. Em nome de Jesus, que haja graça nessa casa, que haja salvação nessa noite para a glória do Teu nome. Nós colocamos a nossa vida no Teu altar. Se há algo que o Senhor quer que façamos, torne claro para nós e nós vamos fazer, Senhor. Mas nós não queremos perder o arrebatamento, não queremos perder a Tua presença, não queremos brincar de igreja, não queremos brincar de cristãos, não queremos ser crentes nominais. Queremos ser filhos reais, autênticos, meu Pai, todos os dias na Tua presença. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Se você concorda, aplauda o nome do Senhor, glorifica o nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos, paz seja com todos. Você pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus, que bom que estamos aqui nessa noite adorando o Senhor. Glória a Deus. Deus é bom. Noite de ceia na casa do Senhor. Temos algumas coisas, algumas questões a fazer. Temos crianças para abençoar. Temos passagem de junior para criança para junior. Mas antes disso, eu quero
fazer um momento de ofertas e dízimos na casa do Senhor, onde nós somos livres para adorar Jesus com as nossas finanças. Eu não quero demorar nesse momento, porque nós temos muitas outras coisas também a fazer e adorar a Deus. Então, se você vai adorar ao Senhor com o seu dízimo, com a sua oferta voluntária, eu gostaria que você ficasse de pé. Nós vamos orar por você agora. Você que junto comigo vai devolver o seu dízimo ou vai trazer a sua oferta, seja de forma eletrônica, pode colocar no telão para nós aqui os meios eletrônicos, isso, para nós ganharmos tempo, para podermos nos concentrar na pregação da palavra do Senhor e na ceia do Senhor. Feche um pouquinho seus olhos. O Senhor é poderoso para nos abençoar. Nós somos livres para adorar a Deus com os nossos dízimos e nossas ofertas. O Senhor nos tirou da terra do Egito, da terra da escravidão, da servidão, e nos trouxe para o reino da luz. Nós somos livres e libertos. Não é livres para fazer o que queremos, mas livres para adorar ao Senhor com toda intensidade. O Senhor pagou a nossa dívida, o Senhor nos lavou, nos redimiu, e é por isso que nós cultuamos, é por isso que nós ofertamos, é por isso que dizimamos, é por isso que fazemos tudo o que fazemos, como gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu quero orar, pedir a bênção do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre os teus negócios. Pai, em nome de Jesus agora, nós oramos, meu Pai, a respeito dos dízimos, dos dizimistas, dos ofertantes e das ofertas, meu Pai. Que o Senhor prospere o seu povo. Pai, é fato notório que esse país está passando por um grande processo inflacionário. Mas também é fato notório que o Senhor jamais abandonou o seu povo em qualquer crise ao longo da história. O Senhor sempre esteve presente com a sua igreja. O Senhor sempre abençoou os teus. O Senhor sempre derramou prosperidade, meu Pai, suprindo-nos tudo o que precisávamos em todo o tempo. Por isso nos alegramos no Senhor e entregamos, meu Pai, ao Senhor dízimos e ofertas nessa noite. E eu te peço, entra na casa, no lar, na família de cada homem, de cada mulher dessa casa de oração. E que haja prosperidade lá, meu Pai. Que alimento seja farto. Que haja, meu Pai, recurso para pagar as contas e ainda sobrar no final do mês. Que haja bênção sobre bênção, meu Pai, em cada um, em cada lar, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode trazer sua oferta, o seu dízimo. Graças a Deus, Deus é fiel, Deus é bom. Eu quero chamar a Morgana aqui. Cadê a Morgana? Está lá. E a Cirlei? A Cirlei vem também? Cadê a Cirlei? Ah, está aqui? Amém. Boa noite, irmãos. A paz. Hoje nós vamos estar passando, algumas crianças que já completaram 9 anos para o grupo de juniores. Eu gostaria de estar chamando aqui o Eduardo Loss, o Bernardo Loss, a Belinha, o Miguel Machado e o Fabrício. Hoje vocês fecham um ciclo no grupo de crianças, né? Hoje chegou o dia tão esperado de passar para os juniores. Eu gostaria de falar para vocês que vocês são especiais para nós.
vocês vão fazer muita falta na salinha. Nós vivemos bastante momentos, né, de alegria, de comunhão, de leitura da palavra. E que esse novo ciclo de vocês, né, que nós falamos assim, é o novo ciclo deles, porque eles estão crescendo, amadurecendo. E o nosso desejo, a nossa oração é que vocês cresçam cada vez mais. Tanto, não só, né, em tamanho, mas em graça e em conhecimento da palavra. Porque é isso que vai fortalecer a vida de vocês. Então, eu gostaria de entregar aqui o certificado para vocês. Fabrício, Sirlei, esses são as suas novas joias. Ai, meu Deus, eu me seguro para não chorar, gente, porque o Oswaldo estava rindo, ele falou, hoje é o dia que você chora. E o pior é que a gente chora de tristeza, eles choram de alegria. E daqui a um mês eles falam, a gente pode ficar mais um dia ali com você na salinha? Mas faz parte. Sirlei, que Deus abençoe você. E assim como eu estou recebendo as crianças, eu estarei passando, vou chamar o pastor Davi para receber o novo rebanho dele, né? E a pastora Ju também. Não sei se ela está aqui agora. Está ali. Para eles estarem recebendo o novo rebanho. Vou chamar o Fabiano, a Beatriz, o Eduardo, a Brenda, a Eloá, a Pietra e a Maria Rita. Amém? Eu fico feliz de estar passando cada um. Quando eles chegaram para mim, chegaram assim, ó, menor do que eu. Agora eu passo maior do que eu. Então, eu fiz uma cartinha para vocês, bem rapidinho eu vou ler. Chegou a hora de dizer até logo. Aos juniores e um grande olá para o Ministério dos Adolescentes. Vocês cresceram. E com esse crescimento vem novas descobertas, perguntas e uma fé que começa a criar raízes mais profundas. Não tenham medo das mudanças. Deus continua sendo o mesmo. E Ele tem planos extraordinários para essa nova fase. Sentiremos saudades das nossas aulas, mas estaremos vibrando por ter avançado. Que vocês sejam luz no ministério, na casa de vocês, na escola, na família, por onde vocês estiverem. Olhamos para trás hoje e o nosso coração se enche de gratidão. Gratidão a Deus. Foi um privilégio caminhar ao lado durante todo esse tempo de uns juniores com vocês. Queremos te agradecer por cada pergunta, cada sorriso, cada versículo e por compartilhar a sua vida conosco. Vocês nos ensinaram tanto quanto nós aprendemos. Ver o seu crescimento espiritual e seu amadurecimento foi o nosso maior presente. Agora vocês seguem para o grupo dos adolescentes. E a nossa oração é que você continue sendo esse exemplo de fé e alegria. O ciclo aqui termina, mas a amizade e o carinho continuam. Obrigado, obrigado mesmo. Obrigado aos pais por nos confiar, cada um deles, por trazer e continuem avançando. Avançando nesse tempo, porque o Senhor tem planos para cada um aqui. E vocês são todos especiais, carinho. Eu continuo aqui com vocês, no que vocês precisarem. Amém? E ao pastor Davi, que recebe um novo rebanho. Amém? Agora eu chamo o pastor para fazer uma oração por nós. Você queria falar mais? Amém. Vamos estender as mãos, vamos abençoar em nome de Jesus. Que bênção, né? Glória a Deus. Agora o cabelo branco vem, pastor Davi. Fica tranquilo. Agora chega. Pai, obrigado, Senhor. Eu quero te dar graças. Graças porque vemos crianças amadurecendo, indo para os juniores. Elas tiveram, meu Pai, toda uma base de oração, Senhor, toda uma base de acompanhamento, de leitura da palavra, de discipulado. E agora elas estão aqui, Senhor,
na segunda etapa do seu desenvolvimento aqui conosco, para a glória do teu nome. Nós oramos e abençoamos essas crianças que agora passam a ser juniores. Pai, nós também oramos e abençoamos esses juniores que agora passam a ser adolescentes, meu Pai. Continuando a obra que o Senhor tem na vida deles. Abençoa cada um deles, meu Pai, que nessa fase, Senhor, de tantas mudanças, de tantas novidades, a presença do Teu Espírito esteja sobre a vida deles, dando sabedoria, equilíbrio, discernimento e uma visão espiritual abençoada. Abençoa, meu Pai, toda a equipe ministerial, Senhor, que estão recebendo novos integrantes nos seus grupos. Que a palavra do Senhor se multiplique, que a unção multiplique-se sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor por eles em nome de Jesus. Nós temos agora uma premiação, na verdade, né? Eu queria estar chamando aqui o Davi, filho da Cíntia, o Henrique, o Pedro, o João, a Belinha, a Elô, a Brenda e a Mel Tigrinho. Irmãos, há um ano atrás, nós lançamos o desafio de ler a Bíblia toda em um ano. E nós tivemos 36 crianças e juniores inscritas, né? Foi um projeto programado para criança e junior. Nós tivemos 11 lives, se eu não me engano, de encontros para esclarecer as dúvidas da Bíblia. E esses daqui foram os que concluíram a leitura. Vocês podem descer. Você fica. O que acontece? Esses daqui chegaram até o fim. Venceram a preguiça. Venceram o pai e a mãe, lembrando, né, de vai ler a Bíblia, você entrou num propósito, tem que ir até o final, e eu sei que não é fácil. Eu gostaria de agradecer aos pais que incentivaram, que entraram conosco nesse projeto. É muito importante quando a gente lança um projeto para o Ministério de Criança e os pais apoiam, porque daí anda. Se a gente não tem o apoio, fica difícil para a criança, porque ela precisa ser lembrada que precisa ler a Bíblia. Embora elas amem ler, é um sacrifício que elas fazem, deixar de brincar, deixar de assistir um vídeo que elas querem ver, algum filme. E esses aqui completaram um ano da leitura. Que Deus abençoe a vida de vocês. Foi um prazer, foi muito, muito bom esse projeto. Quero agradecer também a todos os professores, os pastores, né, pessoas de outros ministérios que entraram no projeto para fazer a live. E que o Senhor nos abençoe para a gente poder fazer outro, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês. Graças a Deus, louvado seja Deus. Gente, tem gente nessa galerinha que desceu aqui que já leu 2 vezes a Bíblia. Você imagina a próxima geração de pastores dessa casa, o que não vai acontecer? O que não vai ser? Vai ser uma bênção, né? Falar nisso, na área de educação, nós compramos todo o material para as crianças. Eu não lembro agora a faixa etária da idade, acho que de menos de 3 anos até 9. E eu gostaria muito de pedir a você que é pai, que traga seus filhos nos domingos e nas quintas para que a gente possa instruí-lo na palavra do Senhor. É um material diferente, é uma metodologia diferente que a gente está adotando agora como igreja. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção. O seu filho vai chegar para você no final do culto com uma revista e aquela revista vai ser seguida. Ajuda a gente. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém, gente? Muitas outras crianças juniores quase completaram a leitura, é fato, quase. E vão terminar agora, daqui a pouco tempo. E eu tenho certeza que muito mais deles vão completar essa leitura para a glória do Senhor. Dito isso, deixa eu fazer o último ato, que é da nossa igreja, como irmãos nós fazemos nos domingos de ceia, que é um momento de aniversariantes. Quem fez aniversário de casamento, quem fez aniversário nos últimos 30 dias? Vem aqui que nós vamos orar por você. Claro, se você não quiser, a gente não ora, mas eu quero orar por você, né? Não é obrigatório. Porque senão, às vezes, o irmão, igual esse aqui, tímido, né? Eu conheço desde que não quer vir, alguém fala, é o Alisson, o Alisson. Não, se o Alisson não quer vir, ele é obrigado a vir. O Alisson, eu dei aula para o Alisson quando ele era juniorzinho, pequenininho. Vem, pode vir, gente, pode vir para cá, ó. Chega aqui, ó. É você, Murilo. Quantos anos? 6?
7 anos. E você? 12? Que maravilha, cara. Que benção. Pode... Nossa, quanto aniversariante. Eu não sei, ninguém me chamou para a festa, então achei que não tinha ninguém. Vem para cá. Ah, de casamento. Quantos anos? 12? 11? Maravilha. Lá também casamento? Quantos anos? 37. Glória a Deus, que bênção, hein, gente? Eu sempre digo, gente, é testemunho. Num mundo onde casamento é descartável, irmãos completando 37 anos de casado, é uma bênção, é alegria para nós. 11 anos, 15, 37. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Vamos estender as mãos, vamos abençoá-los em nome de Jesus. Pai, eu glorifico o teu nome, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor tem abençoado casamentos, meu Pai. E vemos aqui casamentos de 11 anos, casamentos de 37 anos, e que sejam muito mais para a glória do Teu nome, Senhor. Que a bênção do Senhor permaneça sobre esses casais, sobre esses casamentos, que sejam sólidos ainda mais, abençoados, alegres, felizes, casamentos festivos na Tua presença, que haja mais alegria no coração deles. E aos nossos irmãos que estão completando dias de vida, meu Pai, que o Senhor dê para eles ainda mais, meu Pai, mais saúde, dá saúde, contentamento, prosperidade, que eles cresçam em tudo nesse próximo ciclo, meu Pai, até eles completarem outro ano, que o Senhor esteja sobre a vida deles, dando a eles força, capacidade e poder no Espírito Santo. Nós oramos e os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, 3 anos de casado? 6 eu casei, amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe. Eu seguro para vocês aqui, ó. Vem com calma. Aí, glória a Deus. Amém. Deus é maravilhoso. Gente, deixa eu só orar agora junto com você por nossas crianças. Vamos liberá-las para serem ministradas lá atrás e vamos partir para o momento da ministração da palavra do Senhor. Vem lá, criançada, vamos lá, vamos orar por vocês. Isso. Amém. Tem mais? Não. Vamos orar então por esses abençoados aqui. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por nossas crianças e pedimos, meu Pai, que lá, meu Pai, nas salas, elas sejam muito ministradas pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor dê a elas muita graça. Dê a elas, meu Pai, poder para vencer as tentações da vida, mesmo pequenininhos. Se algum deles está carregando alguma dor no seu coração, Pai, nós te pedimos, cura agora, meu Pai. Entra com a cura, entra com alegria, entra com o teu bálsamo, meu Pai, para sará-las. Que nossas crianças cresçam fortes, saudáveis, abençoadas, prósperas em tudo, Senhor, para a glória do teu nome. Nós oramos, meu Pai, e abençoamos esse início de volta às aulas, meu Pai. Peço que o Senhor dê a eles graça, Senhor. Que o Senhor os livre, os proteja de todo o mal, Senhor, nesse período escolar, Senhor. Prepara o lugar, prepara a sala, os professores, os colegas, meu Pai, e que a sua mão esteja sobre a vida deles. Nós oramos e os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode ir lá ser ministrado em nome de Jesus. Vamos aproveitar, né? Vamos voltar à aula amanhã. Os meus acho que voltam, os meus voltam amanhã. Mas eu gostaria de orar por todas as pessoas que estudam aqui na nossa igreja. Só vou pedir para que você fique de pé no seu lugar. Juniores que estudam, adolescentes, jovens. Você que faz mestrado, faz doutorado, está se preparando para concurso público, nós vamos orar por você. Vamos abençoar a sua vida. Pode levantar esses estudos, né, gente? Vamos lá. Amém. Glória a Deus. Pai, estamos para começar mais um ano letivo.
E eu te peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe todos os estudantes dessa igreja, desde o ensino fundamental 1 até o doutorado, meu Pai, que o Senhor abençoe todos os estudos dessa igreja, que aqui, meu Pai, eles sejam frutíferos, que a mente deles seja uma mente brilhante, que eles tenham equilíbrio, Senhor, no seu coração, sendo cheios do Espírito Santo, para não se assentarem em qualquer roda, para não andarem, meu Pai, com qualquer tipo de grupo, que eles tenham critérios, meu Pai, que os ensinos que nós passamos em casa surtam efeito na escola, para a glória do Teu nome, quando os olhos dos pais não estão vendo, que o nome do Senhor seja glorificado na vida deles. Nós oramos e os abençoamos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. E vamos abrir a Bíblia, que agora nós vamos estudar a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo de número 10. Na verdade, aqui nós já vamos começar a ministração da ceia, tá? Nesse momento nós já começamos o momento de ministração da ceia, então a palavra já está direcionada para isso. E eu quero estudar com vocês 2 capítulos da Bíblia, de forma objetiva, mas muito proveitosa em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 10, ou melhor, vire a página, capítulo 11, verso 23. Só esse texto, depois nós vamos acompanhar, fique com a Bíblia aberta daí, nós vamos ler outros textos depois. Mas para início, 1 Coríntios 11, verso 23. Eu vou usar a NVI hoje. Está no telão aqui? Amém. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, a Bíblia diz: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso, sempre que o beberem, em memória de mim. Pai, eu quero te agradecer por tua palavra. Eu quero louvar o Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor nos dá a oportunidade de entender a tua palavra e nos posicionarmos para te servir melhor. Nós não te servimos no escuro. O Senhor trouxe a luz da tua palavra e nos ensinou como o Senhor quer ser adorado, como devemos fazer as coisas. E eu te peço, clareia mais a nossa consciência nessa noite. Que os nossos olhos se abram, meu Pai, ainda mais, para enxergar mais longe a realidade da palavra, meu Pai. Para que a gente viva essa vida que o Senhor tem para nós, a vida em abundância que o Senhor prometeu no Evangelho de João. Assim nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Orando sobre a nossa igreja, durante essa semana, o Senhor colocou forte no meu coração a respeito de nós trabalharmos o tema da ceia. Porque a ceia nós participamos todos os meses, todo mês nós fazemos a ceia do Senhor, é o primeiro domingo de cada mês, e vez ou outra, eu ainda ouço algumas perguntas, buscando mais esclarecimento a respeito disso. Jesus nos mandou fazer algumas coisas de forma clara. 2 delas nós encaramos como ordenança do Senhor, que é o batismo nas águas e é a participação da ceia. São 2 ordenanças do Senhor explícitas. A igreja sempre fez isso em toda a história, mas sempre há questões a gente resolver. Então hoje, qual que é o objetivo? Instruir a igreja para que a gente possa tomar a ceia com o coração melhor, com uma consciência melhor. Mas aqui no contexto de 1 Coríntios, a ceia não começa no capítulo 11. Não é no capítulo 11 que Paulo começa a ensinar sobre a ceia. Ele começa, na verdade, no capítulo 10. Por isso que eu pedi para você abrir primeiramente no capítulo 10. Porque é no capítulo 10 que ele começa a desenvolver. Ele começa a desenvolver o ensino sobre a ceia. E quando Paulo escreveu 1 Coríntios, Mateus não havia sido escrito ainda, João não havia sido escrito ainda, Marcos e Lucas também não havia sido escrito, e tampouco o livro de Atos. Quando Paulo escreveu isso daqui, esse texto da palavra, em 1 Coríntios, o livro de 1 Coríntios, não havia nenhum ensino da ceia, nenhum escrito. Paulo foi o primeiro.
Então é muito importante nós lermos o que ele recebeu do Senhor e o que ele nos ensina a respeito da ceia. Porque o ensino aqui começa no capítulo 10, e Paulo traz a mensagem do versículo 1 ao versículo 12 do capítulo 10, uma ideia muito importante a respeito de que privilégios não garantem a transformação. Paulo vai trazer para nós, a palavra do Senhor nos traz a ideia, a lembrança de que Israel foi batizado, que Israel teve alimento espiritual no deserto, que Israel bebeu de uma bebida espiritual no deserto, de uma pedra que os acompanhava, mas nada disso para eles valeu porque eles não permaneceram fiéis. É falando disso que Paulo começa a tratar a questão da Santa Ceia. Às vezes nós achamos que porque crescemos na igreja, eu cresci na igreja, meus filhos estão crescendo na igreja, nós achamos que o fato de estarmos aqui já nos garante todas as coisas. Mas não. Paulo diz de forma clara, todo aquele povo que saiu do deserto foi batizado nas águas, assim como nós fomos, amém? Fomos batizados nas águas. Mas naquela nação de Israel, como é que Deus batizou 600 mil homens? Quando Deus cruzou aqueles homens pelo Mar Vermelho. É o que a Bíblia fala, eu não estou falando em primeira pessoa. A Bíblia diz que Deus, ao cruzar a nação de Israel no meio das águas, Deus estava batizando a nação inteira. Alguns nasceram depois, eles foram batizados na nuvem. Quando a nuvem da presença do Senhor baixou no monte, ali eles foram batizados. Isso Paulo fala no capítulo 10, no início do capítulo 10. Então eles eram batizados. Paulo disse, olha, eles também comeram uma comida espiritual, eles comeram um maná. Deus enviou uma comida do céu para eles. Deus também enviou uma bebida espiritual para eles, que era uma rocha que literalmente acompanhava o povo no deserto. Ele está falando da ceia, ele está introduzindo a questão da ceia. Mas ele diz no final, olha, tudo isso não foi levado a sério. Ou foi tratado como mera tradição, ou não havia consciência correta daquilo que estava sendo feito, ou foi feito com má consciência. Por isso uma nação inteira se perdeu. E talvez a gente possa levantar para nós uma pergunta nessa noite, já no início dessa ministração. Em que área da nossa vida nós estamos confiando naquilo que nós já temos de experiência no passado, ao invés de continuarmos avançando para as coisas de Deus? Sabe quando Deus adverte o seu povo no Antigo Testamento, ele diz assim, tem uma frase lá, muito célebre, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ela é contida no meio de uma repreensão. O povo dizia, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, mas eles não avançavam no conhecimento de Deus. Pelo contrário, eles deixavam Deus como um projeto de sábado, porque na época eles se encontravam no sábado para adorar. Para eles, Deus era um projeto de fim de semana. Quando acabava o culto, a adoração no templo, no sábado, valia tudo. Inclusive a adoração ao Deus Sol, como nós ministramos na quinta-feira. Inclusive a adoração pagã a deuses como Baal, Astarote, as estrelas, o Sol, a Lua. Ofereceram sacrifícios dos seus próprios filhos no altar de Baal e de Moloque. Sacrifícios horrorosos. E no meio de tudo aquilo eles diziam, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mas nós podemos pegar esse trecho para nós e ser uma espécie de algo bom na nossa vida. Nós devemos conhecer e prosseguir a conhecer a Deus todos os dias da nossa vida. O que nós aprendemos no passado foi uma bênção. O que Deus derramou nessa semana de oração, nós oramos segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e ontem reunião ministerial. Foi maravilhoso. Estamos abençoados, estamos ricamente supridos no Espírito. E agora vamos cruzar os braços, vamos sentar e vamos viver a vida de qualquer forma? Não. Vamos continuar andando com o Senhor. Porque o pão nosso é para cada dia, e para cada dia o Senhor dá o nosso pão. E quando Ele está falando do pão nosso na oração, Ele não está fazendo um recorte e falando de pão, pão. Ele está falando da presença do Senhor que é dada todo dia para aquele que deseja receber de Deus. Nós somos chamados pela palavra a avançar. Será que nós não estamos nos escondendo atrás daquilo que a gente recebeu lá atrás? Ah, pastor, mas lá na década de 90 eu recebi meu batismo com o Espírito Santo. Maravilha! E semana passada?
Ou Deus falou, abençoou há 20 anos atrás e só isso? E o caminhar com o Senhor? E o andar com Deus? Que a nossa igreja não pare naquilo que Deus fez até agora. Amém, gente? Que a gente avance para aquilo que o Senhor tem feito e vai fazer ainda mais em nome de Jesus. Ele começa alertando, gente, as experiências do passado não garantem vocês no futuro. Há uma necessidade de continuar. Do versículo 14 ao 21 do capítulo 10, o tema começa a ser mesa como aliança. Isso daqui é muito importante, eu quero ler alguns textos com você, porque aqui ele vai afunilar a questão do ensino da ceia. Capítulo 10, do verso 14 em diante. Por isso, meus irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que eu estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Jesus? Olha o tema da ceia. Olha o que ele está falando. Não é verdade, é uma pergunta, que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo? Gente, quem vai no estádio de futebol assistir a partida, ele jogou? Não? Eu sei que às vezes a pessoa que torce tanto para um time de futebol que ele fala assim, nossa, nós ganhamos ontem. Ele não jogou, não entrou no campo, nem o jogo ele assistiu, mas ele disse que nós ganhamos. Quem ganhou foi quem jogou. Na igreja, nós temos que prestar atenção nisso. Estar aqui agora não significa que estamos cultuando a Deus. O nosso culto é pessoal. Podemos estar olhando, observando, podemos olhar e ficar admirados com alguma coisa ou irritados com alguma coisa. Isso não significa que participamos. A Bíblia está dizendo que quando nós pegamos o cálice e abençoamos, nós estamos participando do sangue de Jesus. Ou seja, nós estamos nos unindo com o sangue de Jesus. É essa a introdução que ele está dando de uma maneira muito forte sobre a ceia. Não é verdade que o cálice de bênção que abençoamos é a participação no sangue de Cristo e que o pão que participamos é uma participação no corpo de Cristo? Ou seja, ceiar é participar, não é assistir. É ser colocado dentro. Não é assistir isento da responsabilidade. É entrar no campo e jogar junto e assumir a derrota ou a vitória. Opa! Amém. É assumir. É estar jogando. Verso 17. Como há somente um pão, nós somos muitos. Somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Ele está falando de forma simples, mas muito agudo. Pegar um pedaço de pão da ceia, pegar o cálice e abençoar, não é tomar suco e comer pão. É estar unido com Cristo. É participar do sangue, é participar do corpo do Senhor. Sentar-se à mesa do Senhor é participar. E aqui talvez vale outra pergunta para nós. Se sentar-se à mesa do Senhor é participar com Ele? Entendendo a palavra do Senhor, quando a Bíblia diz, eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir a porta, eu entrarei, ceiarei com ele e ele comigo, nós entendemos que sentar à mesa é um sinal de aliança. E aí vem uma pergunta para nós. Que tipo de mesa nós temos sentado? Ao redor de qual mesa nós temos participado? O que nós estamos comendo quando o culto acaba até o próximo culto? Que rodas nós estamos participando? Porque as mesas que nós participamos nos moldam. Se ao mesmo tempo eu participo da ceia de Cristo, eu sou moldado segundo Cristo, eu vou crescendo à medida da estatura do varão perfeito, se eu sento em outras mesas, e Paulo fala que a idolatria é sentar na mesa com demônios. E ele vai fazer o contraste muito violento sobre essas duas realidades. Eu não posso sentar-me à mesa do Senhor, e eu não posso pegar o cálice do Senhor e também pegar o cálice dos demônios e misturar isso na minha vida.
A igreja de Corinto era uma igreja cheia de dons espirituais, falava em língua, tinham dons de curar, tinham dons de operar sinais, uma igreja olhando de fora espiritualmente vibrante. Mas ao mesmo tempo, eles estavam participando do cálice dos demônios. Eles estavam bebendo de duas fontes distintas, irreconciliáveis. Quais mesas nós estamos participando? E quando eu falo de mesa, é um sentido simbólico. Qual ambiente nós temos andado? Quais conteúdos nós temos consumido? Que tipo de relacionamento nós estamos nutrindo ao longo da semana? E hábitos ocultos e secretos? O que a gente tem mantido debaixo do oculto, do secreto, da palavra privacidade? Debaixo dessa tal privacidade, o que a gente está guardando? Porque Deus enxerga a nossa vida de forma límpida. Deus não é como nós, graças a Deus por isso. Deus, Ele enxerga além. Ele enxerga além dos muros da nossa privacidade. Tem gente que quando entra na internet, acessa a internet, parece que ele esquece que ele continua sendo uma pessoa responsável diante de Deus. Posta uns negócios que não tem assim, absolutamente nada a ver nem com nada. Coisas imorais, coisas sujas, obscenas. E de repente aparece e vai pegar a ceia do Senhor, que maravilha. Será que não é por isso? Gente, eu estou usando um artifício de raciocínio. Será que não é por causa disso que nós temos gente fraca, doente e gente que está morrendo espiritual no nosso meio? Ah, pastor, mas é que eu tenho um desânimo, não consigo. Será que esse desânimo que não passa espiritualmente não seria uma participação dupla em dois cálices que não deveriam se misturar? É para a nossa reflexão, não para a nossa acusação. Nós podemos decidir hoje que tipo de mesa a gente senta, que tipo de conteúdo a gente consome. Afinal de contas, o Senhor é poderoso para nos abençoar, amém? O Senhor nos ama. E a expressão, o ensino sobre a ceia, ele vai crescendo, do versículo 23 em diante, 23 e 24, fica claro que a liberdade sem propósito vira uma armadilha. Faz parte do ensino da ceia. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Paulo está avançando agora, o Espírito Santo está trazendo na nossa mente um negócio muito importante. Para quem já está em Cristo, a questão mais importante não é se eu posso ou não posso fazer alguma coisa. A questão é, isso edifica, isso glorifica a Deus, isso traz engrandecimento para mim, para minha casa, para minha igreja e para o Deus que eu sirvo. É o que ele está falando aqui. Tudo é permitido, mas nem tudo é conveniente de ser feito. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. A questão não é posso ou não posso. A questão é isso edifica ou não? Cristãos maduros deveriam pensar assim. A Bíblia nunca escreve para nivelar por baixo, ela sempre traz para nivelar por cima. O pensamento de um homem de Deus é: eu sou livre em Cristo, o sangue de Jesus já me lavou, eu sou livre dos meus pecados, agora a vida que eu vou tomar, as decisões que eu vou tomar daqui em diante, elas glorificam a Deus ou não glorificam? Lá na frente, dentro do contexto aqui de 1 Coríntios, vai desbocar lá onde diz: quer comais, quer bebais, ou façam qualquer coisa, façam para a glória de Deus. A questão para você e para mim, que já estamos em Cristo, somos salvos, não é se podemos ou não. O que nós precisamos deixar nessa noite, não porque é errado ou pecado, mas porque não é sábio manter? O que nós precisamos abandonar? Mensagens como essa são mensagens de examine-se o homem a si mesmo. Nós estamos nos preparando para a ceia. O que nós devemos deixar? Que não é pecado, que eu posso fazer, mas não é sábio fazer. O ensino avança e vai para 1 Coríntios capítulo 11. E ele vai sobre a ceia do versículo 17 em diante. Ele continua desenvolvendo a ceia. E aqui ele vai aprender, nós vamos aprender com a palavra, que discernir o corpo
é discernir a igreja do Senhor. Verso 17. Entretanto, capítulo 11, verso 17. Entretanto, nisso que vou dizer a vocês, não os elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Em primeiro lugar, ouçam que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto, eu o creio. Paulo não estava lá, ele não estava vendo o que estava acontecendo. Foram alguns irmãos de Corinto que chegaram para ele e deram um relato. A igreja está assim. E ele começa a escrever. Então ele diz, olha, eu acredito que isso é verdade. E na verdade era. Porque ali tinha alguns grupos muito claros. Alguns diziam, eu sou de Paulo. Outros diziam, eu sou de Apolo. Outros, talvez querendo ser mais espirituais, disseram, eu não sou nem de Paulo nem de Apolo, eu sou de Jesus. E a igreja estava dividida. A vergonha da ceia é não discernir o corpo. E é aqui que nós somos desonrados pelo Senhor, quando participamos da ceia sem discernir o corpo e o sangue do Senhor. Havia divisões na igreja. Versículo de número 21. Porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. O que estava acontecendo na igreja de Corinto? O pessoal fazia uma festa. Cada um trazia um prato de comida, como a gente faz na Páscoa. E aí se fechavam em grupos. Aquilo que antigamente falavam panelinhas. As panelinhas. Aí tinha um grupo que tinha mais dinheiro, trazia muita comida, muita carne, comiam. E tinha os irmãos mais simples que podiam trazer coisas poucas. Mas eles dividiam entre si o pouquinho. Só que não era suficiente nem para matar a fome de uma refeição. Então tinha gente muito rica e muito pobre na igreja. Só que os ricos não dividiam a comida com os pobres. Porque a igreja era dividida. Não só por partidos espirituais. Um era de Paulo, outro de Apolo, outro de Jesus, mas eles eram divididos socialmente. Rico não se misturava com pobre. Pobre não se misturava com rico. Olha que coisa mais louca. Tiago escreve veementemente contra isso. Não pode ter segregação de gente dentro da igreja. Dentro da igreja de Cristo, nós somos todos iguais diante do Senhor. Funções diferentes. Diante do Senhor, porém, todos iguais. Alguns foram chamados para a diaconia, outros para o pastoreio. Isso não é grau de importância, é função de serviço. Mas nós somos iguais. Nós não podemos nos tratar com indiferença ou com diferença um com o outro. Eu não posso conversar e ter mais amor ou me doar mais para quem eu posso, para pessoas que têm mais dinheiro, enquanto quem tem menos recebe o resto da atenção que eu posso dar. Paulo vai entrar com muita força. Você acha que isso aqui é coisa da igreja moderna? Sempre teve. E a igreja sempre combateu. Tanto que Paulo chega no verso 22 e ele fala de forma muito simples. Será que vocês não têm casa onde vocês possam comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus? Olha quando há divisão interna. Nós não dividimos, nós não desprezamos pessoas. Nós desprezamos o próprio Senhor. Ou desprezam a igreja de Deus, despreza a igreja, e humilham os que nada têm. Que lhe direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também ensinei. Aqui ele entra puramente na questão da doutrina. O que eu entendo? Que quando nós não discernimos essas coisas, a ceia não vale nada para nós. Pior, nós podemos entrar na condenação de Malaquias. Paulo toca no texto de Malaquias aqui, quando ele diz, vocês se reúnem mais para o mal do que para o bem. Deus em Malaquias diz assim, quem me dera se vocês fechassem a porta da igreja e ninguém cultuasse, porque o que vocês fazem é tão desprezível, eu prefiro que não tenha culto. Você imagine que Deus nos livre disso em nome de Jesus. Que Deus livre você e livre a mim. Que no final desse culto Deus esteja alegre com a nossa adoração, com a nossa vinda aqui para adorar o nome dEle. Mas nós precisamos raciocinar sobre isso. Discernir o corpo de Jesus, discernir a ceia, o sangue de Jesus. Aqui havia desigualdade, uma pressa em fazer os seus próprios eventos particulares e um desprezo pelo geral. Mas ele vai entrar de forma muito simples.
na mesa do Senhor, ele vai dizer que a mesa do Senhor exige alinhamento e não perfeição. Preste atenção. Quando eu era menino, eu aprendi, e muitos de vocês aprenderam, o inverso do que é a ceia. Nos ensinavam o seguinte, e eu quero que você escute o argumento até o final para você julgar. Eles falavam para nós assim, ó, se você não pecou no último mês, você pode tomar ceia. Eu não sei se você é desse tempo. É? Quem é desse tempo aí? Eles falavam para nós, se você pecou, você não pode participar da ceia. Mas o que é a ceia? A ceia não é a celebração que Jesus derramou sangue e permitiu o seu corpo ser pendurado na cruz para que eu, pecador, pudesse encontrar salvação? Não é antagônico, não é o inverso que deveria ser? Se você pecou e está arrependido, aqui está a ceia do Senhor para que você se conserte. Porque é isso que a Santa Ceia representa para nós. Eu sei que eu pequei. E quem aqui não pecou? Claro que nós pedimos perdão, nós nos arrependemos, nós não somos ímpios. Mas eles falavam isso para nós. Ó, se você pecou, nem apareça no culto de ceia. E o que acontecia? Quem era honesto não ceava. Porque se eu perguntar quem não pecou no último mês aqui, tem alguém que tem coragem de levantar a mão e falar que não pecou? Porque tem um texto no livro de João que diz assim, aquele que diz que não peca é mentiroso. Então a ceia só tinha mentiroso. Não tem lógica, nem bíblica, teológica, e nem a lógica comum. Se Jesus morreu para salvar o pecador, eu estou aqui. Eu quero a salvação, eu quero me manter na presença do Senhor, então eu preciso da ceia. Por isso que Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 6, vocês precisam comer da minha carne, precisam beber no meu sangue, porque vocês não têm vida em vocês. Gente, a vida está em Cristo Jesus. Quando eu pego a ceia do Senhor com o coração correto, com o coração certo na presença de Deus, ou seja, não é que não há pecado, que eu não pequei, eu sei o que eu estou fazendo, e eu amo a Jesus, e quando eu peco, eu me arrependo e corro para Ele. Quando eu tenho essa disposição, esse coração, eu pego a ceia e eu coloco a ceia para dentro do meu organismo, a vida de Cristo entra dentro de mim. É por isso que quando eu faço esse ato indignamente, o juízo de Deus vem sobre mim. Não um juízo absoluto, um juízo momentâneo. Açoites. Por isso há entre vocês fracos, doentes e muitos que já morreram. Paulo está falando o quê? Que existem fraquezas espirituais, existem doenças e existem pessoas que são ceifadas da sua vida espiritual porque não participam adequadamente da ceia. Você vê a importância? E não é um momento triste. Só no ano 450 aproximadamente que o culto da ceia passou a ser um ato de tristeza. Sempre foi um ato de alegria, porque aqui está os dois maiores elementos do universo, o corpo e o sangue do Senhor, que me livrou do pecado e da morte. E é por causa de Cristo que eu tenho vida e tenho vida em abundância. Jesus quer que todo mundo participe da ceia, mas com o coração correto na presença dEle. Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isso é meu corpo que é partido, é dado por vós, que é dado em favor de vocês. A memória da João Ferreira de Almeida é incrível, né, gente? Eu desde pequeno, sempre lia João Ferreira de Almeida, mas a NVI é mais fácil para comunicar, mas na cabeça da gente ainda é João Ferreira. Isso é meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor.
Indignamente é coração preso no pecado. O pecado na vida do salvo é um acidente, não é uma rotina. Todos nós acabamos ao longo do mês pecando. Mas isso não é o nosso modo de viver. Nós pecamos, nos arrependemos e seguimos. É diferente do coração do ímpio. O que é um coração ímpio? Ele está no pecado, ele sabe que é pecado e ele não larga. Ele não vai soltar a mão. A Bíblia chama essa pessoa de ímpio. Essa pessoa é indigna do cálice. Ela não pode ceiar. A sequência vai dizer o porquê. Porque ele será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Ele está atraindo a condenação de Deus sobre a vida dele, porque ele está em pecado, ele sabe que ele está vivendo em pecado, e ele toma a ceia de forma indigna. Ele atrai condenação sobre ele. A condenação está na sequência do texto. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes e vários que já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Amém, meus irmãos? Essa é a consciência da ceia. O que Jesus espera de todos aqui? Que todos nós abandonemos o pecado e peguemos a ceia. Essa é a vontade do Senhor. A Bíblia diz: eu não tenho prazer na morte do ímpio. Deus não bate palma quando o ímpio morre. Deus não se alegra. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Amém, gente? Deus deseja isso. Jesus disse: eu não vim para condenar o mundo. Evangelho de João, capítulo 3. Eu não vim para condenar o mundo, eu vim para que o mundo seja salvo. Porque o mundo já está condenado. É o que Jesus fala no Evangelho de João, capítulo 3. O mundo já está condenado porque negou o Filho. Mas eu vim para o mundo, para que o mundo seja salvo. Aí vem o texto: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. É isso que Deus quer da gente. Deus quer manifestar vida e vida em abundância em cada um de nós. Pastor, mas eu não mereço tomar ceia. Ninguém merece. Não é uma questão de merecimento. É uma questão de honrar ao Senhor com a nossa vida. Ah, pastor, mas eu não sou digno. Ninguém vai ser. Isso é graça. É graça. Você nunca vai orar o suficiente, nunca vai jejuar o suficiente, nunca vai ser santo o suficiente para merecer nada de Deus. É pela graça que Deus nos dá. Mesmo assim nós oramos, nós jejuamos, nós esforçamos para que a graça não seja em vão na nossa vida. Para finalizar, por que eu devo comungar? Por que eu devo participar da ceia? Primeiro, porque Jesus mandou. Segundo, para relembrar a morte de Jesus. Terceiro, para proclamar a morte de Cristo até que Ele venha. E por último, para que eu possa ter um tempo e examinar a minha vida em relação aos meus pecados não confessados. Isso é ceia do Senhor. Amém, gente? Que Deus te abençoe, que Deus te dê um bom período de ceia em nome de Jesus. Gostaria que os irmãos do louvor viessem. Se a igreja puder fechar um pouquinho seus olhos, nós vamos orar por você agora. Meus irmãos, é maravilhoso poder participar da ceia. Se eu puder participar da ceia, onde eu estiver, eu participo. Porque é um prazer participar da ceia. Mas o coração tem que estar correto diante de Deus. Porque senão a condenação é o próximo passo. Eu poderia chegar nessa noite, de forma muito falsa, e fazer uma pregação tipo Jesus, paz e amor. E poderíamos profanar a ceia. E seria até um momento bonito, plasticamente falando. Mas na segunda-feira a condenação viria.
E Jesus não quer te condenar, Ele quer salvar cada um de nós, Ele quer nos manter firmes na presença dEle. Ele quer colocar cada vez mais poder do Espírito Santo no nosso homem interior. Ele quer nos levar para as ruas novas de Jerusalém, aquelas ruas de ouro, da cidade santa. Ele quer que a gente coma dos frutos da árvore da vida que Ele plantou nesse maravilhoso lugar chamado Nova Jerusalém. É uma árvore que tem raízes dos dois lados do rio da vida, que flui do trono do Senhor. E essa árvore, ela produz frutos o tempo todo, são 12 frutos por ano. E as folhas dessa árvore saram as nações. Jesus quer que eu vá lá, você vá lá, que a gente vá lá e a gente coma desses frutos. Ele quer nos ver na adoração celestial junto com milhões e milhões de anjos. Ele quer colocar responsabilidades do reino nas nossas mãos. Ele quer nos ver em vida e vida com abundância. Jesus programou tudo isso para mim e para você. E como isso tudo vem para nós? Num primeiro ato vem como graça, favor imerecido. Quando nós estávamos afundados no nosso pecado, na escuridão da nossa vida, brilhou uma luz, a luz do Evangelho de Jesus. E nós cremos. E aquele dia foi maravilhoso, porque ninguém dava nada por nós, mas Jesus deu a vida por nós. Nós descobrimos que Jesus nos amava, que Ele nos queria. O justo pelo injusto, o santo pelo pecador, o perfeito pelo defeituoso. Cristo se entregou por nós. E quando a ficha caiu, a revelação veio. Como a nossa vida foi transformada. Mas Deus não espera que a nossa vida pare lá. Deus quer que a gente progrida com Ele. E agora eu volto ao primeiro ponto da mensagem para fechá-la, como um círculo. Nossas experiências do passado não são suficientes para garantir o nosso amanhã. Deus quer uma caminhada diária comigo e com você. Deus descia todos os dias na viração do dia para falar com Adão no Éden. Deus tem prazer em descer e falar com cada um de nós todo santo dia, para dar para nós o pão nosso que estás nos céus e que o Senhor nos dá hoje. Deus quer nos alimentar todo dia com a presença dEle, com a graça dEle. E às vezes a nossa agenda não permite a gente passar um tempo com Ele. E passa um dia, passa outro, de repente, de um domingo a outro, a agenda nos absorveu. E deixamos Jesus para o lado de fora. No célebre quadro de Apocalipse capítulo 3. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Eu cearei com Ele. Ele vai cear comigo. Jesus nos ama, irmãos. O amor de Jesus é maravilhoso. Que Deus encha essa casa de oração do amor do Senhor. E que para nós, nossos atos para Deus de santificação, jejum, esforço na palavra, tudo isso seja uma resposta ao amor que nós vemos em Deus. Eu gostaria de pedir que toda a igreja se colocasse de pé. Se você tem algum impedimento de saúde, naturalmente você pode ficar sentado, não tem problema. Mas não é o quadro geral, né? Então, fique de pé. Esse é um momento maravilhoso que Jesus nos chama a sentar à mesa para comer com Ele. Eu vou pedir para os irmãos cantarem um louvor assim, do início ao fim, sem voltar em nenhuma parte agora. E eu vou orar e vou convidar você a sair do seu lugar. Você que está aqui na nave de baixo aqui da igreja, para pegar a sua ceia. Você que está na galeria será servido pelos diáconos. Mas eu quero que você pondere agora. Quais mesas você tem sentado? Qual mesa você tem participado? Do que você tem se alimentado? Há um banquete para você e para mim nessa noite. Um banquete que Jesus ofereceu para nós. E sabe o que eu acho que é tremendo nisso tudo? Jesus disse para os seus discípulos e também falou para nós que Ele não comeria o fruto da uva, o produto da uva, até que Ele sirva a ceia no reino celestial para cada um de nós. Um dia Jesus vai servir a ceia na tua mão, no novo céu e na nova terra. Ele está ansioso por esse momento. Ele aguarda com muito carinho
o tempo que Ele vai ver você lá. E Ele vai poder servir você. E eu digo para você, nesse dia nós vamos olhar uns para os outros e dizer: valeu a pena. Valeu a pena nos santificarmos uma geração incrédula. Valeu a pena servir ao Senhor. Porque aqui está a recompensa do justo. Pense nessas coisas. E eu vou pedir para o Ministério de Louvor nos conduzir em adoração agora, em nome de Jesus. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. No mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Levante a sua mão e declare: quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Levante a sua voz e declare aí nessa noite: a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclama tua glória, pois ressuscitaste. Declare: és invencível, inigualável, hoje pra sempre reina. Dele é, teu é o reino, tu é a glória, e acima de do nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia! Que nome maravilhoso! Venceu a morte venceste, o véu ele rompeu. Aleluia! O Gólgota está vazio,
Aleluia. Se pegarmos um voo daqui e formos para Israel, poderemos olhar a tumba, e lá está escrito: aqui era a tumba de Jesus. Você entra lá, não tem ninguém, porque a tumba está vazia. O nosso rei ressuscitou. Aleluia. A morte venceste. Ele é o dono da vida, Ele é o autor da vida. Ele venceu a morte. Isso é ceia, isso é celebração da liberdade. Aleluia. A morte venceste, O véu tu rompeste, e a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vives. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Aleluia. Aleluia, poderoso. O nome de Jesus. Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, Jesus. Aleluia. Irmão, vale a pena abandonar todo o pecado por causa desse amor maravilhoso. Não é o medo do inferno que nos faz abandonar o pecado, é o amor que nós vemos em Cristo Jesus. Esse amor maravilhoso que Ele derramou em nós. Nós não valíamos nada, irmãos. Pondera quem era você antes de Jesus te encontrar. Quem era você até Jesus te encontrar? A Bíblia diz que você e eu éramos filhos da ira, odiados e odiando os outros, invejosos, caluniadores, homens, filhos da ira, destinados à perdição. Mas Ele nos amou, e agora nós o amamos, diz o apóstolo João, porque Ele nos amou primeiro. Larga o pecado e vem para a ceia. Larga tudo que te impede e vem para Cristo. Ele é a nossa vida. Eu vou fazer uma oração para que Deus nos dê a consciência correta. E aí os irmãos vão saindo pelas laterais, e nós vamos participar da ceia e vamos encerrar o culto. Olha que graça, que bênção esse ambiente que nós estamos. Aleluia. Eu não trocaria isso por nada. Estar em Cristo é a melhor coisa que existe. Pai, eu quero te agradecer e te pedir, nos dá uma boa consciência agora. Uma boa consciência para ceiar na tua casa. Que o não seja dado ao pecado e não ao corpo de Cristo. Que o não seja dado à impiedade e não ao sangue do Cordeiro. Que essa igreja tenha uma boa consciência e sirva o Senhor de todo o coração agora, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, os blocos da lateral aqui embaixo primeiro, por gentileza, saiam para as laterais e voltem pelo centro. Você que está na galeria, você vai ser servido agora pelo diaconato. Pode vir com alegria na casa do Senhor. O Senhor é maravilhoso. Aleluia. Você pode continuar adorando o nome do Senhor. Ele é maravilhoso. Aleluia. Jesus, abençoa, Senhor, essa casa. Dá firmeza espiritual para essa igreja, Jesus. Dá firmeza moral, dá firmeza espiritual, dá firmeza intelectual para essa casa. Que sejamos completos na Tua presença, Jesus. Derrama sobre nós o vinho novo, Senhor, a graça. Nos ajude a celebrá-lo, Senhor, a viver conforme o Teu querer. Pai, nos dê força para vencermos os pecados que tão de perto nos rodeiam, como diz o escritor do livro de Hebreus. Nos ajude a vencer, como o Senhor falou para Caim: o pecado está à porta, mas cabe a você dominá-lo. Pai, que essa igreja domine o pecado, que essa igreja se domine, meu Pai, e afaste, repila o pecado. Seja o Senhor adorado nessa casa. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, nada, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarei.
Pega esse pedaço de pão nas suas mãos. Aleluia. Ele vai voltar para nos buscar, irmãos. Fique firme, porque o Senhor vai voltar para te buscar. A trombeta vai soar e nós seremos levados desse mundo. Nunca mais pegaremos num caixão para enterrar alguém. Nunca mais veremos ninguém com dores de câncer. Nunca mais veremos doença ou aflição. Porque nesse novo céu e nessa nova terra uma nova ordem vai chegar. Cristo será o Rei absoluto, o pecado será extinto e nós viveremos para sempre com Ele. Pai, eu quero te agradecer com esse pedaço de pão nas mãos. Aleluia. Deixa eu só orientar os irmãos. Nós vamos primeiro abençoar o pão, vamos comer, e depois eu abençoo o cálice. Nós abençoamos e tomamos, tá? Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse pedaço de pão. Eu sei que não é um pedaço de pão comum. É um pedaço de pão que simboliza o corpo do Messias que morreu no meu lugar. Nós o reputávamos por aflito de Deus e oprimido, mas foi por causa dos nossos pecados que ele foi condenado. E nós reconhecemos isso nessa noite. Obrigado, porque eu não tinha como pagar a minha dívida, Senhor, mas o Senhor pagou na cruz do Calvário. E a vida que agora nós temos porque o Senhor morreu em nosso lugar. Nos ajude a honrar o teu corpo. Como igreja de Cristo, juntos, nós consagramos esse pedaço de pão agora, que passa a comunicar o corpo de Cristo para nós, em nome de Jesus. Amém. Você pode comer. Aleluia. Pode abrir o seu cálice. Aleluia. Morte, aonde está a sua vitória? O nosso Cristo venceu. Aleluia. Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Cristo é vencedor. Por isso nós podemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, Ele venceu a morte. Nós fazemos parte de uma nova aliança. Pai, obrigado pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz. Agora nós participamos do teu sangue, nos unimos com o Senhor. E eu te peço, dá força no nosso homem interior, dá poder do teu Espírito Santo no nosso homem interior, para vencermos as batalhas desse mês, para vencermos o pecado, o diabo, a carne e o mundo, Senhor. E se o Senhor não voltar até o primeiro domingo do próximo mês, levantaremos o cálice da vitória mais uma vez. E um dia será no teu reino que faremos isso para a glória do teu nome. Obrigado, Jesus. Nós, como igreja de Cristo, agora consagramos esse suco que passa a ser o sangue de Cristo, a comunicação espiritual do sangue de Cristo para dentro do nosso corpo, em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar. Aleluia. Vamos agradecer a Jesus. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por esse cálice, obrigado por me salvar, obrigado por salvar essa igreja, obrigado por derramar o teu sangue naquela cruz, obrigado por nos amar e nos aceitar. Nós fazemos isso com temor, tremor e alegria no nosso coração. Obrigado, Jesus. O Senhor é maravilhoso. Receba o nosso coração nas suas mãos. Salva a nossa casa, salva a nossa família, Senhor, para que eles experimentem o que nós estamos experimentando nessa noite. Que a alegria brote no coração de cada pessoa que está aqui nessa casa. Que toda depressão e todo desânimo caia por terra em nome de Jesus. Que toda ansiedade seja tirada do nosso meio. E que a alegria e a paz do Senhor encham o nosso coração. Assim oramos em nome de Jesus. Você recebe essa oração? Concorda com ela? Aplauda o nome do Senhor Jesus.
Pega, quem está abençoado aí? Você consegue multiplicar a bênção, abençoando 3 ou 4 pessoas perto de você? Abençoa elas aí. Glória a Deus. Vamos encerrar esse culto agora, para a glória do nome do Senhor. Vamos voltar para a nossa casa mais que abençoados, mais do que felizes, amém? Jesus, eu quero te agradecer por esse culto de ceia. Peço a tua bênção agora, levando cada irmão para a sua casa. Que o Senhor abençoe essa igreja, que o Senhor abençoe essa casa de oração. Que todas as nossas atividades, meu Pai, sejam abençoadas por Ti. Que o nosso trabalho se desenvolva, que essa semana seja uma semana rica, meu Pai, tanto materialmente quanto espiritualmente para cada um de nós. Que o Senhor abençoe, meu Pai, as obras das nossas mãos, abençoe os discipulados, abençoe o trabalho, abençoe o estudo, abençoe as relações interpessoais nossas, meu Pai, que sejamos ricamente abençoados por Ti em tudo. E vai conosco, Senhor. Sem o Senhor essa semana não vai ser boa. Vai conosco, sai desse prédio conosco, Pai, vai para a nossa vida. Nós amamos o Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vão em paz, vocês estão abençoados em nome de Jesus. Deus abençoe, gente, vão na paz.